Bom dia, pessoal. Retomando o conteúdo que tínhamos visto até nas atividades anteriores, lembro para vocês então que vimos até a parte de força elétrica e aí trabalhamos com alguns cálculos para ver qual a força que um objeto carregado iria exercer sobre o outro, a força entre eles então, de acordo com a distância entre os objetos, ok? O conteúdo que eu separei para vocês para essa semana é a parte então de campo elétrico, mas antes de entrar na ideia de campo elétrico, eu queria trabalhar um pouquinho a ideia de campo com vocês, para depois trazermos a ideia do campo para o campo elétrico. E essa ideia de campo trabalhamos em diversos assuntos na física. Para entender então essa ação do corpo que vai ser feita nesse espaço no entorno dele, eu vou trazer para vocês primeiro então o campo gravitacional, porque moramos em um planeta e vocês sabem que um objeto que tem massa, ele vai atrair um outro corpo que tem massa também. Vai surgir uma força de atração entre eles, ok? Então, se soltarmos um objeto qualquer em algum local próximo da Terra, sabemos que se soltarmos o objeto em um ponto qualquer, ele vai se movimentar e vai, no caso, para nós aqui, cair então na Terra, ok? Então, retomando, só voltando aqui e repetindo, ele vai cair. E isso vai acontecer para qualquer ponto que você soltar próximo da Terra. Lembrando que quanto mais perto, maior essa força, e quanto mais longe soltarmos, como essa força vai diminuir com a distância, será cada vez menor. Mas vai surgir então essa força puxando então esse objeto em direção à Terra. Por isso que temos então as linhas de força ou linhas de campo que vão representar para onde esse objeto vai se mover devido a essa força que vai surgir devido ao campo gravitacional. Então a Terra modifica o espaço em torno dela e vai passar a atrair objetos que também tenham massa. E aí essas linhas de força, as linhas de campo, elas representam o movimento do objeto, a direção para onde vai mover o objeto, ou, na verdade, na prática, o sentido da força sobre o objeto. Então, vai ter uma força puxando esse objeto, no caso, na direção radial para dentro do nosso planeta, certo? Para um campo magnético, eu imagino que vocês devam ter brincado muito quando criança. Um ímã ele vai atrair os metais. Então, e aí vocês devem ter brincado já na cozinha de vocês, que tem muito imã de geladeira, ou próprios brinquedos mesmo tem um imã. E aí vocês já brincaram com essa ideia de puxar um objeto, mover o objeto com um imã. E aí você sabe muito bem que, de acordo com a distância do imã, essa força será maior ou menor, que é a mesma ideia do campo gravitacional, que quanto mais longe a força é menor e mais perto a força então é maior. Então aqui tem um ímã e aí está puxando um material que tem metal misturado nele, então ele vai sofrer a ação do ímã e será puxado. Aqui eu separei para vocês um vídeo feito por professores e alunos mestrado lá do Rio Grande do Sul, e é onde mostra então que o ímã, além de atrair objetos, também ele vai repelir o outro ímã. Então devem já ter percebido também que dependendo da posição que colocarmos um ímã próximo ao outro, ele pode tanto atrair ou repelir, como nesse caso, quando ele coloca então empilha os ímãs, como eles estão na posição do mesmo polo entre eles, vai ter então uma repulsão. E aí, assim, agora ele vai inverter, terá polos diferentes então, e aí vai passar a atrair o ímã. Então observem que vai atrair porque colocou polos agora invertidos próximos, aí vai puxar.
ok? Então, dando os devidos créditos ao professor. Vamos seguindo. Então, um ímã, diferente da Terra, por exemplo, que tem um campo gravitacional só com movimento para dentro, com linhas de força radial para dentro, o ímã terá dois polos, por isso que é um dipolo. E aí você terá, então, no caso para o ímã, usamos nomenclatura polos norte e sul. E aí para diferenciá-los, então, quando colocamos dois polos sul juntos, vai ter repulsão, dois polos norte também, e polos diferentes, sul e norte, então irão sofrer uma força de atração. Aí, essa ideia das linhas de força, linhas de campo, então, para um ímã, ele vai ser um pouquinho diferente. Não vai ser como a Terra, só para uma direção. Aqui você terá linhas de campo, então, saindo, linhas de força saindo do Polo Norte e entrando no Polo Sul do ímã. E é esse princípio, claro que aí a origem não é a mesma, que na Terra não temos um ímã, mas para a Terra também temos então a bússola para posicionar, que vai sempre apontar para o norte, mas a questão é devido aos movimentos das cargas dentro do interior da Terra, as cargas estão, os metais que estão em movimento, vai gerar um campo magnético também, mas vai funcionar simbolicamente como um ímã, e aí quando pegarmos nossa bússola, ela vai apontar então para o norte, norte geográfico, mas na verdade aponta para o sul magnético, que é bem próximo, então funciona para localização então espacial. Mas é essa lógica porque a bússola ela vai alinhar sobre então uma linha de força, que é uma linha imaginária que usamos e traçamos para entender então esses campos. E aí então podemos identificar ali as direções norte e sul por causa dessa questão dessa atuação desse campo que vai movimentar e vai mover então essas objetos então que estejam imantados. E aí quem quiser em casa pode fabricar um imã mesmo, é só pegar uma agulha e raspar num imã na mesma posição algumas vezes, você consegue ter um imã temporário e pode fabricar uma bússola em casa. Mas para frente veremos isso, que a ideia de hoje é entender o campo elétrico e não o campo magnético. Isso aqui é só porque eu sei que vocês entendem disso. Eu vou pegar essa ideia para a gente compreender melhor, então, o campo elétrico. Aqui tem um experimento que depois, quando retornarmos nas aulas presenciais, aí eu faço com vocês também em sala. Então, tem um ímã ali, e aí coloca uma folha de papel, e aí tem sobre essa folha de papel limalha de ferro, pó de ferro, e aí dá as batidinhas sobre o papel ali, então, para mover, e essa limalha vai também se organizar e vai mostrar então as linhas de força, essas linhas de campo. Então, para o ímã, temos ali os dois polos, polo norte e o polo sul do ímã, e você consegue ver essas linhas traçadas ali que dá para enxergar a partir da limalha. Então, é bem interessante. E aí, depois, no retorno das aulas presenciais, levo para a sala de aula, eu também tenho esse material. Aí a gente reproduz na sala e discute um pouquinho mais ali sobre a questão de bússolas e no nosso campo magnético da Terra e assim por diante. Para entender então esse campo elétrico, se vocês entenderam brevemente a questão do campo gravitacional e o campo magnético, para entender a lógica do campo elétrico também fica fácil, porque vocês já viram anteriormente no conteúdo que cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem, e aí a gente vai ter também essa questão de força entre eles, e aí teremos o campo de cada carga. Então vamos lá. A primeira coisa, eu vou pedir para que vocês imaginem uma carga negativa qualquer, e imagine que eu coloquei aqui na tela e eu fixei ela aqui de alguma forma, eu deixei ela coladinha ali, que ela não pode se movimentar. Se colocarmos uma carga positiva perto dela, o que acontece? Então, se os opostos se atraem, ela vai ser atraída. Então, simbolicamente, como eu fiz com a bola e a terra antes, a gente viu lá
que objetos colocados próximos à Terra vão se movimentar em direção à Terra, porque vai surgir uma força puxando esse objeto para baixo, para dentro, no caso, radial para dentro. Então, as linhas de campo, as linhas de força para uma carga negativa também será na direção radial e aí no sentido de fora para dentro. Lembrando que esse sentido foi colocado, foi aleatório, foi escolhido uma carga positiva perto, uma carga de um corpo de prova, e aí, como o primeiro que fez isso seguiu essa lógica, todos os demais pesquisadores também seguiram a mesma lógica e depois, com isso, também entenderemos um pouquinho da corrente elétrica lá para frente do conteúdo para os próximos meses ainda. E agora, então, vamos repetir o procedimento, agora com uma carga positiva, fixa também, imaginem que ela esteja ali sem poder se movimentar. Se colocarmos uma carguinha de prova, um corpo também, de novo, positivo, lembrando que as cargas de prova de primeiro foi pensada como sendo sempre positiva. O que acontece com essas duas cargas aí se a gente colocar próxima uma da outra? Então vai surgir uma força de repulsão e vai repelir o objeto. Como essa maior está fixa, não pode se mover, a pequenininha que estaria móvel será empurrada para longe. É a mesma ideia que você também brincam com os ímãs, a mesma ideia, você pode ou puxar ou repelir, empurrar um ímã também. Então agora, em qualquer parte em torno dessa carga, se você colocar uma carga positiva, ela será empurrada para fora. Então teremos essas linhas de força, para onde essa força vai movimentar o objeto, vai empurrar naquela direção. Então também será radial, só que agora é de dentro para fora, certo? Lembrando que mais próximo da carga esse campo será maior, vai ter uma maior incidência de linhas também, até pela área geométrica da figura. Da mesma ideia como um campo gravitacional ou campo magnético, mais perto do objeto vai ficar mais forte e mais distante fica cada vez mais fraco, então, esse campo e essa força, porque a distância vai influenciar também no campo e também nessa força que vai surgir entre as cargas. Então, para essa semana é só. Tem uma atividade para vocês anexada junto com esse vídeo, dentro da sala do Classroom. E aí, peço que vocês copiem no caderno os exercícios e façam então essa atividade. E aí, na próxima atividade que eu passarei para vocês na próxima semana, aí vamos brincar um pouquinho com os cálculos para calcular um campo, calcular uma carga, calcular uma força do objeto. Aí vamos avançar um pouquinho mais. Para essa semana são perguntinhas mais subjetivas, uma questão um pouquinho mais, umas mais conceituais. E na próxima atividade aprofundamos um pouquinho nos cálculos, ok? Tchau para vocês e bom final de semana.